Se tu mora da metade do globo para baixo, ao invés de para cima, o que engloba o Brasil inteiro, então definir metas no final do ano é uma completa burrice. Eu sei que tem esse lance que todo mundo gosta de definir metas no final do ano para o próximo ano, por causa da energia de ano novo, vida nova e algo do tipo, mas isso só acontece porque é um costume muito antigo. E esse costume antigo ele faz sentido se olharmos para a origem dele. O costume de definir metas no final do ano, ele vem dos nossos antepassados e isso inclui os nossos colonizadores do Brasil. Quem colonizou o Brasil, que foi Portugal, está acima da linha do meio do globo e não abaixo. E lá as estações são ao contrário. Aqui no Brasil, em dezembro, janeiro e fevereiro é verão, mas lá, dezembro, janeiro e fevereiro é inverno. Aqui no Brasil as estações funcionam nessa ordem. O verão é dezembro, janeiro e fevereiro, aí março, abril e maio vem o outono, junho, julho e agosto vem o inverno, setembro, outubro e novembro vem a primavera. Mas lá é o completo oposto. Lá, dezembro, janeiro e fevereiro é inverno, aí março, abril e maio é primavera, junho, julho e agosto é verão e setembro, outubro e novembro é o outono. E faz muito sentido se a gente olhar o porquê que lá faz sentido essa lógica de definir as metas no final do ano. É porque nós somos feitos para estar alinhados com a natureza. Se tu já pesquisou sobre isso em algum momento, tu vai entender que os seres humanos funcionam melhor quando estão alinhados com a natureza. Por exemplo, na primavera, que é o momento de nascimento das plantas, das flores, onde tudo cresce e floresce, aquele era o momento de estar plantando muito, ou seja, trabalhando no campo. Se a gente voltar lá antigamente, na época em que a maior parte da população era de fazendeiros. Depois, no verão, é a época onde tudo cresce e é onde é a época que a gente tem o maior tempo de dia. No verão, amanhece já o sol umas 5 horas da manhã e ele vai anoitecer umas 7, 8 da noite. Então tem maior tempo de dia. E se tu olhar o que os nossos antepassados faziam, era viver alinhados com a natureza. E isso inclui dormir o quanto é noite e trabalhar o quanto é dia. Então se no verão era o momento de maior duração de dia, era o momento de maior trabalho, empenho naqueles objetivos que foram definidos já. O outono era um momento de preparação para o inverno. O outono era um momento onde as pessoas entravam um pouco mais para dentro de casa, elas consertavam ferramentas, preparavam roupas para o inverno, colhiam e armazenavam a comida que foi plantada na primavera e cresceu no verão, para ter estoque de alimentos durante o inverno, iam se preparando, consertando as ferramentas, terminando de tirar as coisas do campo, preparando para o próximo ano e coisas do tipo. Já no inverno, que aqui no Brasil não é muito comum, aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, até neva de vez em quando, faz um frio de uns 5 graus negativo, 10 graus negativo, mas tem lugar da Europa, dos Estados Unidos, Canadá e lá para cima que chega a fazer 40 graus negativos no inverno e neva muito e várias coisas que fica difícil de viver durante o inverno fora de casa. Então no inverno era um momento que as famílias ficavam mais dentro de casa, ficavam mais introspectivas e elas iam o quê? Planejando e preparando o próximo ano. Porque elas estavam dentro de casa, a família inteira estava junta, todo mundo se matou de trabalhar, a colheita tá farta, então vamos todo mundo ficar dentro de casa, comendo, conversando, batendo papo e descansando, porque a gente já trabalhou muito. Desde sempre os nossos antepassados sabem que tem que ter um equilíbrio entre trabalho e descanso. Hoje nós acabamos perdendo um pouco a noção disso, mas nós fomos feitos para estar alinhados com a natureza e as coisas funcionam melhor para a gente quando estamos. Então, a lógica de definir as metas no final do ano, ela faz sentido se tu tiver onde é inverno, porque no inverno é o período de descanso, de planejamento, de consciência do que fazer na próxima estação. Então faz sentido definir as metas em dezembro se tu estiver na Europa, nos Estados Unidos, onde é inverno nesse momento. Mas aqui no Brasil é verão. O verão é o período que tu já devia estar trabalhando intensamente naquelas metas que foram definidas. Então a lógica não é a data do ano, e sim a estação que tu tá. A lógica tem que seguir na ordem que foi feita para ser feita. Que toda a natureza funciona e que nós fazemos parte da natureza e devemos funcionar da mesma forma também. Ou seja, na primavera é o momento de nascimento, ou seja, o momento de coisas serem criadas. Esse é o momento de criar novos hábitos, de iniciar novos projetos. No verão, que é o período de trabalho intenso, é onde tu intensifica a energia para fazer esse tipo de coisa. No outono, que é um período de preparação para o inverno, eu acredito que a melhor forma de se preparar para criar planos estratégicos
estratégias é estudando. E o inverno é o período de descanso, introspecção, ou seja, pensar mais, e aí sim planejar e criar estratégias para o próximo ano. Então, a partir disso, dá para entender que a melhor forma de estar alinhado com a natureza é não definir as suas metas em dezembro, e sim em julho, agosto, para o próximo ano. Eu, por exemplo, eu adotei essa filosofia e comecei a fazer da seguinte forma. Eu divido meu ano começando em setembro, ou seja, na primavera, e terminando em agosto. Mas, só para fazer sentido, vamos fingir que ele começa pelo final, para a gente falar das definições de metas. Então, para mim agora, por gostar mais do verão do que do inverno, e também por estar me alinhando com essa filosofia e saber que na minha cultura é normal eu trabalhar mais e descansar um pouco menos, ao invés de eu definir exatos 3 meses para cada estação, eu faço um certo malabarismo e tiro um mesinho ali do inverno para botar no verão. Então, como é que eu faço? Em julho e agosto é o momento de descansar, ficar mais dentro de casa, mais pensativo, introspectivo, criar planos, estratégias e metas para o próximo ano. Ou seja, sim, em julho e agosto de 2024, eu criei as metas para 2025. E o meu 2025 começou em setembro. Ou seja, setembro, que é a primavera, é o momento de nascimento. Então eu defini que julho e agosto, meu inverno, é onde eu descanso, aproveito e crio planos, metas e estratégias para atingir essas metas para o próximo ano. Em setembro, outubro e novembro, que é a primavera, eu vou estar concentrado em nascer, criar. Ou seja, é aqui que eu defini, tenho tal meta, para isso vou ter que desenvolver um hábito. Ou desenvolver um hábito é a meta. Eu vou começar a criar esse hábito nesse período, setembro, outubro e novembro. Criei uma meta de que eu vou fazer algo muito grandioso que demora o ano inteiro para ser feito. Esse projeto precisa ser iniciado nesse período, setembro, outubro e novembro. Então eu tenho 3 meses para iniciar o projeto. Depois disso, eu tenho dezembro, janeiro, fevereiro e março. Eu pego um mês de março, que já é outono, e eu finjo que é verão, para eu ter um período de trabalho mais intenso. Ou seja, dezembro, janeiro, fevereiro e março, eu vou estar totalmente empenhado em dedicar muitas horas de energia para alcançar essas metas. Ou seja, eu vou estar botando em ação o trabalho que eu defini que eu ia fazer, eu vou estar intensificando o meu esforço na criação dos hábitos, eu vou estar trabalhando com mais intensidade nos projetos que eu acabei de criar nos 3 meses anteriores, e esse é o plano. E a partir disso, em abril, maio e junho, sim, eu pego junho, que é um mês que já é inverno, e transformo em outono nessa estratégia para focar mais no estudo. Por quê? Para mim, eu nunca deixo de estudar. Então, se no verão eu faço um 80-20 de 80% trabalho e 20% estudo, no outono vai se inverter a ordem. Não vou deixar de trabalhar, mas vai virar 20% para dedicar 80% do tempo a estudar. Em abril, maio e junho. Aí, julho e agosto, vou me retirar, vou ficar mais introspectivo, vou descansar um pouco e vou criar os planos e as metas para o próximo ano e as estratégias para atingir esses planos e essas metas. Então, basicamente, é burrice se tu mora aqui no Brasil definir as tuas metas no final do ano, porque tu vai funcionar melhor estando alinhado com a natureza. Pensa comigo, eu parei para refletir nisso quando eu estava querendo definir as metas lá em julho. Por quê? Porque eu defini metas no dezembro anterior e a minha vida mudou tanto com vários acontecimentos loucos que aconteceram que as metas não faziam mais sentido para a pessoa que eu era e para o que eu estava fazendo e exercendo. Então eu pensei, por que eu vou deixar para parar para pensar lá em dezembro, que já vai ser verão, que é o meu momento de maior pico de produtividade, que eu acordo mais cedo porque o sol nasce mais cedo, a natureza nos faz mudar, me dá mais energia, porque no inverno eu fico tão introspectivo, tão para dentro, eu fico com frio, eu fico querendo descansar. O frio, ele encolhe, o verão, o calor, ele expande, ou seja, é natural que a gente fique com mais energia, mais expansão, mais confiança, a postura melhora porque tu consegue se expandir no verão. Eu me sinto mais livre porque eu fico com menos roupas, só uma camiseta é o suficiente, ao invés de no inverno eu tenho que estar com 2, 3 casacos encolhido assim, eu ando de frio. É difícil se concentrar nesse momento. Claro, se tu mora no calor do Nordeste e tu passa 45 graus no verão, fica complicado. Eu tenho essa experiência porque eu passo por 0, 5 graus negativos no inverno. Eu tenho amigos do Rio de Janeiro que eu sei que lá o inverno é 20 graus, que para mim é uma maravilha, e o verão é 40. Então realmente é mais difícil de se concentrar no calor extremo, assim como é ruim no frio extremo. Então, para mim, pelo menos, o verão ele me torna tão mais produtivo, expansivo, autoconfiante, mais enérgico para poder trabalhar e exercer, que não fazia sentido eu parar esse mês, que eu tô tão produtivo para trabalhar, para ficar pensando dentro de mim e tentando criar estratégias e planos
Não, esse é o momento de trabalhar. E aquele momento que eu estava em julho e agosto, que era inverno, que eu estava com frio, estava introspectivo, que eu parei para pensar que as minhas metas já não faziam sentido e eu estava vivendo um ano um pouco sem rumo a partir daquele momento, eu pensei, já que eu estou tão pensativo e introspectivo, o melhor momento deve ser agora. Então eu fui pesquisar e descobri isso sobre se alinhar com a natureza. Essa teoria fez total sentido para mim e as coisas funcionam melhor dessa maneira, porque, cara, tu tá num momento de maior produtividade de trabalho, tu vai parar para pensar. E aí no momento que tu tá pouco produtivo, pouco enérgico, tá totalmente contraído, introspectivo, pensando muito, tu vai se dedicar para trabalhar um monte. Não faz sentido. Era muito melhor inverter a ordem. Quando eu entendi e inverti a ordem, comecei a aproveitar que o inverno me deixa pensativo e introspecto para pensar e planejar, e aproveitar o verão que eu fico expansivo e enérgico para trabalhar ao invés de parar tudo para pensar nesse momento. Fiquei mais alinhado com a natureza e minhas metas estão andando muito melhor e mais rápido do que eu imaginava que daria para fazer. Então, se tu mora no Brasil, te convido a parar para pensar que talvez definir as metas em dezembro não é tão inteligente. Ah, energia de ano novo, vida nova. Cara, se janeiro te dá um pico de energia porque virou o ano, se tu definir as tuas metas em julho e agosto, tu vai ter um pico de energia que tu acabou de definir as metas e tu vai ter um segundo pico porque virou o ano. Então, ao contrário, tu não perde a energia do ano novo, tu ganha duas vezes ela ao definir as metas com antecedência. Então, te convido a pensar um pouco nisso e ficar mais alinhado com a natureza para definir as tuas metas no momento certo. Se tu não pensou sobre isso antes e acabou deixando para definir as metas em dezembro ou até em janeiro mesmo, não tem problema, faz o melhor que tu pode e no próximo ano tu dá o teu jeito para fazer melhor ainda. Porque eu, por exemplo, em um dos meus anos anteriores, eu fui definir as metas no dia 1º de janeiro. Depois de virar o ano, eu pensei, talvez isso seja interessante de definir como meta. Defini e corri atrás e foi uma meta simples e quase deu certo. Tive muito progresso e muita conquista, mesmo não chegando no final da meta, porque eu defini uma meta razoavelmente ambiciosa. Então, pelo menos defini uma meta qualquer, sem pensar muito mesmo, porque não é o momento de planejar, e começa a botar em ação, começa a trabalhar, porque esse é o melhor momento de estar trabalhando. Dezembro, janeiro é o momento de estar trabalhando, de já estar se esforçando no seu objetivo. Mas pensa sobre isso e se liga para quando chegar julho e agosto, aproveita o frio para ficar mais pensativo e introspectivo e então você traça suas metas, faz um plano para atingir elas e cria uma estratégia para cumprir esse plano. Vídeo falando sobre como definir metas, método SMART, método isso, método não sei o que, vai tentando. Eu tô há pelo menos uns 5, 6 anos definindo metas e eu aprendi algumas coisas que deram certo, aprendi outras que deram errado. Então vai testando porque uma hora tu vai encontrar aquilo que funciona melhor para ti. Mas eu acredito que definindo metas, focando no comportamento, no objetivo final, o método das metas inversas, método SMART, tem vários tipos de jeitos de definir meta. Escolhe o que funciona melhor para ti, vai testando, se der ruim, próximo ano escolhe outro e assim vai indo, porque a vida não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona. Então, em definir as metas, você pode assistir outros vídeos sobre isso, mas tenta definir as metas no momento certo e trabalhar no momento certo, alinhado com a natureza. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.